Riqueza. Neste vídeo quero falar sobre os países mais ricos do mundo. Mas primeiro, precisamos definir o que é ser um país rico. Poderíamos entrar em uma discussão filosófica inteira sobre isso, como dinheiro não é igual a riqueza, como países com grandes PIBs, como os Estados Unidos da América, podem não ser realmente tão ricos para as pessoas quanto países com PIBs menores, porque as nações ricas podem não investir adequadamente seu dinheiro nas áreas certas. Mas essas são discussões para outro vídeo, embora eu possa voltar a algumas dessas ideias algumas vezes aqui. Neste vídeo, eu só quero mostrar quais são os países mais ricos do mundo do ponto de vista do produto interno bruto. Para isso, levaremos em conta 4 critérios principais. 1. O valor total do produto interno bruto. 2. O produto interno bruto per capita. 3. Distribuição de riqueza, então verificando se um país rico compartilha igualmente e justamente sua riqueza entre seu povo. E, finalmente, para o crescimento ou redução do produto interno bruto para ver como está evoluindo. Vamos começar com o primeiro, o valor total do produto interno bruto. Caso você não saiba, produto interno bruto significa produto interno bruto. Essencialmente, é o valor total de bens produzidos e serviços prestados em um país durante um ano. Os 10 países mais ricos do número 10 ao número 1 são Canadá, Brasil, Itália, França, Reino Unido, Índia, Alemanha, Japão, China e os Estados Unidos da América. No entanto, se contarmos a União Europeia como um todo, em vez de apenas os países individuais, ela ocupa o segundo lugar no mundo, não muito distante dos Estados Unidos da América. Embora devamos notar também que os 2 ou 3 primeiros estão muito à frente do resto. Neste mapa, podemos ter uma visão geral do mundo. Quanto mais escuro o azul, maior o produto interno bruto. Quanto mais claro o azul, menor o produto interno bruto. De acordo com esses dados, os 5 países mais pobres do mundo em termos de produto interno bruto são os Estados Federados da Micronésia, Palau, as Ilhas Marshall, Kiribati e Tuvalu. Todos esses são países insulares e, assim, possuem severas limitações, ainda que somente pela falta de espaço. Na verdade, é interessante notar que existe uma certa correlação entre o tamanho do país e o tamanho do produto interno bruto, embora também vejamos casos de países muito pequenos com grandes produto interno bruto S, como Bélgica, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos ou Singapura. Geograficamente, vejamos como as coisas estão. Vou apenas seguir a intensidade da cor e não entrar em valores específicos para não ficar muito confuso e desnecessariamente específico. A América do Norte tem países ricos. Os Estados Unidos têm a maior economia mundial e Canadá e México também apresentam altos resultados. A América Central e o Caribe, no entanto, não vão tão bem, a América do Sul varia muito. O Brasil tem um alto produto interno bruto, embora tenha sofrido bastante nos últimos anos. A Argentina, Chile e Colômbia ocupam o segundo escalão. Peru, Equador e Uruguai o terceiro. Bolívia, Paraguai e Venezuela vêm a seguir, com Suriname e Guiana obtendo os piores resultados. A Guiana Francesa apenas tem o valor da França. A Europa tem resultados muito bons no geral. É por isso que a União Europeia ocupa a segunda posição no ranking. A maior economia é a Alemanha, seguida pelo Reino Unido, Itália, França e Espanha. Além disso, temos bons resultados de segundo escalão na Suíça, Áustria, Polônia, etc. Os países nórdicos têm altos PIBs, com exceção da Islândia, mas eles são um exemplo perfeito de uma das coisas que mencionei anteriormente. O maior produto interno bruto não significa necessariamente a melhor qualidade de vida para as pessoas. Escandinávia e Finlândia têm PIBs altos, mas não os maiores. No entanto, a qualidade de vida e a felicidade de suas pessoas sempre ocupam os lugares mais altos nesses rankings, mostrando-nos que não se trata apenas de quanto dinheiro é gerado no país, mas de quanto desse dinheiro vai para o Estado e para as pessoas, e como esses agentes conseguem organizar e distribuí-lo, gerando qualidade de vida. O resto da Europa tem resultados razoáveis, como a Tchequia, Eslováquia, Hungria ou Grécia, mas alguns não tão bons, como a Bósnia, Albânia e Moldávia. O país com o maior produto interno bruto desta área é a Arábia Saudita, seguido pela Turquia, Dubai, Emirados Árabes Unidos e Omã. Egito, Marrocos e Argélia também têm resultados decentes. Os outros não são ótimos e também parecem valores um tanto irreais, sejamos honestos, levando em conta a instabilidade que todos sabemos que existe em alguns desses países. A África está, infelizmente, na maior parte em azul claro ou muito claro, com exceção da região do Maghreb. Apenas alguns países conseguem ter PIBs mais altos, como África do Sul, Angola, Etiópia, República Democrática do Congo, Tanzânia, Quênia ou este país aqui. A Ásia tem, acredito eu, a maior concentração de países com altos PIBs e parece definitivamente ser o continente mais rico deste ponto de vista.
A China é a mais alta aqui e número 2, 3 mundialmente. E também temos valores muito altos no Japão, Índia, Coreia do Sul, Tailândia, Indonésia e Singapura. Além de países de segunda linha muito fortes, Malásia, Filipinas ou Taiwan, há alguns com resultados menos excelentes, como a Mongólia ou os Istans na Ásia Central, mas no geral bons resultados. Finalmente, a Oceania se sai muito bem. A Austrália tem um bom produto interno bruto e a Nova Zelândia segue, mas também sendo muito boa. Papua Nova Guiné é baixa, assim como as nações insulares. Já vimos o valor total do produto interno bruto. Agora vamos ver o produto interno bruto per capita. Novamente, se você não está familiarizado com o termo, o produto interno bruto per capita é uma medida da produção econômica de um país que leva em conta o seu número de pessoas. Ele divide o produto interno bruto pela sua população total. Aqui fica evidente como alguns países muito pequenos têm PIBs altos porque eles instantaneamente pulam para o topo da lista. Mônaco e Liechtenstein são número 1 e número 2, seguidos por Luxemburgo, Suíça, Macau, Noruega, Irlanda, Catar, Islândia, Estados Unidos, Singapura, Dinamarca e Austrália. Essa classificação é deficiente por distorcer a riqueza. Países com grandes populações são prejudicados no ranking, a menos que tenham PIBs gigantescos para corresponder. Também podemos ver as diferenças do mapa anterior nesse aspecto. A China, por exemplo, que ocupa o segundo ou terceiro lugar no mundo, cai para o 66º em per capita porque tem muitas pessoas. A União Europeia ficaria em torno do 25º lugar mundial em média de seus países membros. No mapa mundial, quanto mais verde melhor, quanto mais vermelho, pior. Aqui a Ásia claramente não é tão boa quanto parecia ser no mapa anterior, porque muitas pessoas vivem na Ásia. Japão e Coreia do Sul são as exceções, assim como outras pequenas regiões como Macau ou Singapura. A América do Sul e Central também sofrem muito, assim como o México, e a África se sai ainda pior do que antes, com apenas 3 ou 4 países conseguindo chegar ao amarelo e nenhum no verde. A Europa se sai um pouco melhor, mas vale notar que as posições mais altas anteriores são substituídas. Em vez de Alemanha e Reino Unido, agora temos Luxemburgo, Suíça, Mônaco, Noruega, Dinamarca, Islândia e Irlanda liderando as paradas. A Islândia é um exemplo fantástico. Tinha uma classificação baixa em termos de produto interno bruto total, mas como tem muito poucas pessoas, é um dos mais altos em produto interno bruto per capita. No entanto, o produto interno bruto per capita é apenas uma simples divisão do valor total do produto interno bruto pela população do país. Portanto, seus resultados podem ser enganosos. É essa a história toda. Se você tem um país com 100 pessoas e, em média, a população come 100 frangos. Por dia você pode dizer, cada pessoa recebe um frango, mas isso não é necessariamente verdade. Você pode ter 50 pessoas comendo 2 frangos e outras 50 passando fome. Para entender se a riqueza está bem distribuída, precisamos usar outro tipo de classificação, o coeficiente de Gini ou índice de Gini, chamado assim por causa do seu criador. Foi desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado Gini. O índice de Gini tem como objetivo representar a distribuição de renda ou riqueza dos residentes de uma nação e é a medida mais comumente usada de desigualdade. Não entrarei na matemática por trás disso, pois, honestamente, não tenho conhecimento matemático suficiente para compreender. Mas o que precisamos saber é que ele mede as desigualdades de distribuição de renda dos países, classificando-os de 0 a 100 ou de 0 a 1, se você quiser usar apenas decimais. Se o valor for 0, então há perfeita igualdade. Se o valor for 1 ou 100%, dependendo de como você está medindo, então isso significa total desigualdade no sentido de que uma pessoa tem toda a riqueza concentrada nela e todos os outros não têm nada. Um valor de índice acima de 50 é considerado alto. Esses dados estão desatualizados, pois aparentemente essas medidas não são feitas com frequência e, para piorar, não coincidem. Alguns países podem apresentar dados de 2017, outros de 2014 ou 2011. Mas é a informação que temos, então vamos usá-la. De novo, quanto maior o valor, pior. E no mapa, verde é bom, vermelho é ruim. Vale ressaltar que o melhor resultado é de 25, quando a total igualdade significaria que toda a América tem resultados muito ruins, sendo os piores na Bolívia e na Colômbia. Os Estados Unidos da América não são terríveis, mas estão beirando ultrapassar o limite de 50. O único país no verde é o Canadá.
A Europa é muito decente, a maioria está na média verde, com alguns se saindo muito bem, especialmente Escandinávia, Finlândia, Alemanha, Áustria, Tchequia, Eslováquia e alguns que me surpreenderam, talvez por preconceito da minha parte, mas Sérvia, Bulgária, Ucrânia e Bielorrússia e outros infelizmente mais para o verde claro, tendo menos igualdade de renda, o Reino Unido, as nações bálticas, Itália e Portugal. O último nível apresenta resultados similares aos do Oriente Médio. O norte da África em geral tem resultados razoáveis, com exceção de Marrocos e Tunísia, além de alguns dados faltantes. Quanto mais ao sul você vai, piores são os resultados, com Namíbia, Botsuana e África do Sul apresentando alguns dos piores resultados em todo o mundo, com as maiores desigualdades de renda. Na África, a Etiópia se destaca em resultados. Na Ásia, os resultados também são bons, apesar da igualdade média ser um pouco inferior à da Europa. O Japão é o melhor, seguido pela Coreia do Sul. Na Oceania, as coisas também estão bem, com exceção da Papua Nova Guiné. Em termos de um ranking real, estes são os 10 países com maior igualdade de renda. Do número 10 ao número 1, Bélgica, Noruega, Islândia, Azerbaijão, Ucrânia, Moldávia, Eslováquia, Bielorrússia, Tchequia e Eslovênia. Tenha em mente que isso não significa necessariamente que a pessoa média é mais rica nesses países. Apenas significa que a diferença entre a quantidade de dinheiro que a pessoa mais rica tem e a pessoa mais pobre tem é menor. Se todos forem realmente pobres, a igualdade perfeita existiria, mas mesmo que justa, isso não seria necessariamente bom. No outro extremo, os 10 países com maior desigualdade de renda são Belize, Brasil, Moçambique, Eswatini, República Centro-Africana, São Tomé e Príncipe, Zâmbia, Suriname, Namíbia e África do Sul. Também podemos ver a evolução de alguns países em todo o mundo nos últimos 70 anos. No Brasil, nos Estados Unidos da América e na China, a desigualdade aumentou. O México conseguiu reduzi-la um pouco e, em geral, parece que, infelizmente, a desigualdade está aumentando. Falando de evolução, e finalmente podemos dar uma olhada no critério final. Evolução do Produto Interno Bruto. Voltando ao primeiro critério do Produto Interno Bruto total e apenas vendo muito brevemente como eles evoluíram nos últimos anos. Esses dados são de 2017. A boa notícia é que na época, e acredito que isso se manteve nos últimos anos, a maior parte do mundo está crescendo. Também é importante lembrar que um país muito pobre ou um país saindo de uma recessão profunda tem mais probabilidade de crescer muito em porcentagem, enquanto países estáveis com boas economias têm taxas de crescimento mais estáveis e reduzidas. Então, uma maior porcentagem não é necessariamente sinônimo de ser uma nação rica. Os maiores crescimentos têm sido na Ásia, com certeza. O Oriente Médio continua sofrendo, assim como alguns países específicos enfrentam desafios internos. Enquanto outros, que talvez tenham conseguido passar por esses desafios e superá-los, mostram taxas mais altas de crescimento. Então, para resumir, e levando em conta esses 4 critérios, podemos basicamente dizer que é muito difícil determinar quais países são os mais ricos. Cada critério tem seus pontos positivos, mostrando-nos informações importantes, mas também suas falhas. O Produto Interno Bruto total apenas nos mostra o valor do que foi produzido, não como foi utilizado. O Produto Interno Bruto per capita é enviesado pelo tamanho populacional, o índice de Gini mostra igualdade, mas não médias, e taxas de crescimento podem ser maiores em países mais pobres. Além disso, há a questão de considerar dinheiro como o principal fator de riqueza. Na minha opinião, os países mais ricos não são necessariamente aqueles com os maiores PIBs. Obviamente, quanto maior o Produto Interno Bruto melhor, e quanto mais ele cresce continuamente, melhor. Mas o mais importante é que sua distribuição seja justa, que o índice de Gini mostre igualdade, mas que o valor igual distribuído a cada um seja suficiente para que eles possam satisfazer suas necessidades, e que o Estado também tenha o suficiente e invista. Use-o bem o suficiente para fornecer a satisfação das necessidades básicas à sua população, permitindo que eles tenham saúde, educação, empregos de qualidade, acesso à propriedade, liberdade, direitos parentais, direitos individuais e tantas outras coisas que podem exigir um produto interno bruto alto, mas que são muito mais importantes do que esse valor do produto interno bruto por si só. Então, essa foi uma rápida olhada no que podem ser os países mais ricos do mundo. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Deixe suas opiniões abaixo como sempre. Você concorda com minha visão e/ou esses rankings, além de deixar quaisquer sugestões para vídeos futuros. Inscreva-se se quiser e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral.